Bora lá, galerinha. Sinanon, o culto esquecido pelo tempo do canal do Rentune. Um vídeo aí que eu tava com muita vontade de assistir há um tempo, foi me recomendado e, pô, pela thumb e tudo mais, por ser sobre um culto, eu fiquei com muita curiosidade de reagir, acho que ia ser super legal. Vocês sabem que eu trouxe esses tempos atrás, e trouxe não, né? Eu trouxe, deixa eu ajeitar meu microfone, inclusive, que eu coloquei no lugar errado. Eu trouxe, né, com o português correto, um vídeo do Sinanon não, de seitas há um tempo atrás. Uh, Aquele iceberg, eu achei bem interessante. Esse culto Sinanon não foi citado, mas provavelmente estava na camada mais abaixo. Aliás, tem parte 2 daquele iceberg, se vocês quiserem eu posso trazer mais pra frente. Enfim, tô bastante curioso, eu gosto bastante dessa temática, acho que vai ser bem interessante. Enfim, gente, se puder deixar um like, se inscreva no canal, tô vídeo todo dia meio 17 da noite, tá bom? Link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva, se possível, quiser se tornar no canal, então ajudando demais, tá bom? Vídeos do Rentune a gente sabe que são sempre ótimos, então eu não tenho dúvida que vai ser um vídeo maravilhoso. Enfim, gente. Vambora, sem muitas delongas, que o vídeo é bem longo, uma horinha aí. Acho que vocês vão curtir, mano. Eu já tô bem animado, acho que vai ser bem da hora. Bora! Aviso, situações ditas nesse vídeo podem ser sensíveis para algumas pessoas. Vocês sabem que aqui o canal é basicamente me traumatizando todos os dias por vocês. Então, vambora! Ajude o canal a continuar se tornando membro. Uou! É antigo. Que isso? Ok. 1958. Ok. Um dos primeiros programas de reabilitação de drogas é fundado nos Estados Unidos, em uma época que esse tipo de pessoa não tinha qualquer amparo do governo, da sociedade. Em alguns anos conseguiu prestígio da população e da mídia, espalhou filiais por todo o país e pelo mundo. Seus métodos envolviam violência, ameaça, abusos, lavagem cerebral, métodos que acabaram influenciando a criação de toda uma indústria de instituições que existem ainda hoje. Tudo surgiu a partir do culto de Sinanon. Ok, tô interessado, tô intrigado, gente. Acho que vai ser da hora, hein? Vambora. É antigo pelo jeito, hein? Capítulo 1, Império. Bora. Até os anos 60, programas de reabilitação de drogas nos Estados Unidos não existiam ou eram insignificantes. O consenso geral é que viciados eram, quase que todos, incuráveis. Pessoas que não tinham mais salvação e que nunca mais teriam uma vida normal sem o vício. Nessa época tinha muito isso, né? Até no que a gente viu naquele outro vídeo, os caras queriam, tipo assim, eles faziam de tudo. Eles não queriam tratar as pessoas, né? Eles queriam só se livrar delas. A rotina dessas pessoas normalmente eram dois. Ou levados a hospitais para tentarem ser curados por médicos com uso de medicamentos e métodos não muito eficazes, ou, majoritariamente das vezes, presos. Então, os caras levavam muito para aqueles hospícios antigos lá e tal. A gente viu em outro vídeo isso, né, mano? Bem bizarro. Um programa que existia desde 1935 para tentar ajudar viciados eram os Alcoólicos Anônimos. Mas justamente por ser focado especificamente em alcoólatras, eles não lidavam bem com aqueles viciados em outros tipos de drogas, porque acabava sendo problemas diferentes, jeitos de se lidar diferentes. Faz sentido, né? São métodos diferentes que devem se usar. Não faço ideia, mas imagina. É nesse contexto que surge um homem chamado Charles Edwin Dedrick. Dedrick desde a infância teve uma vida problemática. Seu pai... Quando ele tinha 4, seu pai, um alcoólatra, foi morto em um acidente de carro. Ele tinha 8 anos e um irmão também. 12 quando sua mãe casou com um homem que ele odiava. Dedrick estava bebendo muito antes de se graduar do ensino médio. Perdeu 2 bons empregos e 2 esposas por causa da bebida. Nossa, caraca. O pai era um alcoólatra que morreu em um acidente de carro quando ele tinha 4 anos de idade. Um irmão morreu quando ele tinha 8. Teve problemas com sua mãe, com um padrasto, e foi na adolescência que o vício em bebidas começou. Doideira, né? O pai faleceu por causa do álcool e ele também acabou também tendo o mesmo problema, né? Curioso isso, né, cara? 2 vezes e nas 2 a bebida estragou tudo. Além de vários empregos perdidos, a bebida cada vez mais destruía sua vida, até que ele decidiu participar das reuniões dos Alcoólicos Anônimos por recomendação. E foi nesses encontros aí tudo bem, cara, pra se reabilitar. Que ele percebeu uma de suas maiores qualidades: ser um líder carismático. Não, você não precisa, já te falei, você não precisa, mas todos nós devemos. Meu garoto, eu sou Dedrick. Não se inscreva.
Estou convencido que ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Caramba! É a primeira pessoa que eu já conheci que foi capaz. Um coach das antigas, basicamente, né? De alguma maneira, passar pela tolice. Com o poder Ele de era basicamente um coach da época. influenciar, inspirar, motivar as pessoas, Dedrick começou a ir nessas reuniões dos Alcoólicos Anônimos todos os dias. Cada vez mais e mais percebia essa sua habilidade de guiar as pessoas ao caminho certo. Foi nessa época que ele E ele sabe o que é esse caminho certo, exatamente? participou de um experimento envolvendo LSD, que estava acontecendo em uma universidade da Califórnia. Uma experiência que, de acordo com ele, foi única. Tudo o que aconteceu comigo desde então foi por causa desse momento. Nesse mesmo Caramba. tempo ele começou a ler diversos livros sobre psicologia e filosofia. A pior, gente, falar a verdade pra vocês, já ouvi muito falar esse tipo de coisa, que quando as pessoas têm esses experimentos, essa experiência com esses negócios bem mais pesados aí, eu não tô recomendando nenhum de vocês. Nunca usem esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, gente. Estou falando que eu vi num documentário uma vez, eu acho. Diz que é uma experiência que o cara tem que muda, tipo assim, muda a vida da pessoa mesmo. Não tô dizendo que é pra melhor, mas é algo que muda a vida da pessoa, tá ligado? Que é algo que mexe demais com o cérebro da pessoa. Ao invés da ênfase em religião, igual os Alcoólicos Anônimos faziam usando o seu programa de 12 passos, ele decidiu nessas reuniões começar a ter um discurso mais psicológico e filosófico, mesmo não sendo nenhum expert. Isso foi algo que atraiu cada vez mais e mais pessoas. Elas estavam ali por ele e só por ele. Uma das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida. A partir daí começar. Mas até aí ele só tá tentando ajudar as pessoas até agora. Tá só conversando, não tá cobrando nada. Vamos ver, vai ter um pulo do gato em algum momento, Vão né? acontecer reuniões por fora dos Alcoólicos Anônimos, no apartamento do próprio Dedrick ou de outros integrantes. Até que conseguiram membros e dinheiro suficiente para alugarem um espaço para esses encontros. E Santa já que os Mônica? Alcoólicos Anônimos não lidavam bem com os viciados em outros tipos de drogas, Dedrick Eu conheço toda essa parte aqui com a palma da minha mão. Joguei muito GTA V. decidiu acolher essas pessoas. E foi aí que veio sua decisão de criar o seu programa de reabilitação de drogas. Uma instituição sem fins lucrativos chamada de Synanon. Caraca. Tá, ok, ele é o fundador, então, o líder da parada. Quando a pessoa entra no Synanon... Qual que significa Synanon, será, né? Tô curioso. Temos em novas mãos uma potencialmente violenta. Um rebelde, de jeito nenhum. Você é uma pessoa que está procurando por limites. Você está procurando uma pessoa que lhe diga o que fazer, não é? Com a comunidade se formando e todos começando a morar juntos, as duas únicas regras de Synanon era: sem violência ou ameaça, sem drogas ou álcool. Todos que virassem residentes de Synanon deveriam parar você ia morar lá, basicamente? instantaneamente de fazer uso de drogas ou bebidas. Isso sem se importar com os problemas que a abstinência causava. Depois que entrassem, a convivência em Synanon era, supostamente, agradável. As pessoas moravam lá mesmo, então. Um jovem de 31 anos que entra e sai da cadeia do condado, vive livre do seu hábito por dia há 3 anos e meio. Uma jovem que... Caramba. Impressionante o Rentune traduziu tudo, né? Caraca, impressionante todos eram trabalho. Impressionante. Amigáveis, simpáticos, todos se entendiam porque sofriam de um mesmo problema e tinham o mesmo objetivo: se reabilitar. Um vício. Uma comunidade que no início foi realmente unida. Parece algo bondoso assim a princípio, mas acho que em um momento a parada vai, porque tipo assim, bom, vamos ver, né? Mas, além disso, uma das peças por estar no vídeo do Rentune, eu acho que vai ter alguma coisa em algum momento zoada, né, claro. Fundamentais que sempre existiu dentro do programa de reabilitação de Synanon foi o chamado The Game. The Game? Eu gosto de games. Tá dando uma treta. Eu entendi uma parte. Em
Indo no caminho oposto dessa Eu entendi uma partezinha ali. convivência amigável Meu de inglês Cinnamon. arranhado. Esse jogo era um encontro parecido com o dos Alcoólicos Anônimos, que você desabafava para um grupo de pessoas dos problemas com vício, problemas da vida no geral, falando de como você se sentia, do que tava pensando e coisas assim pra você não carregar esse peso sozinho, abrindo o jogo para as outras pessoas. O que diferenciava esses games de Synanon foi um método desenvolvido... Que até aí eles estão só se abrindo, né? Tipo assim, acho que no Alcoólicos Anônimos você também vai lá e fica falando as coisas da tua vida e tudo mais. Aperfeiçoada por Dedrick, que ficou conhecido como Attack Therapy, ou terapia de ataque. Caramba! Basicamente, depois de Cara, você que edição do Rentuni é impressionante, né? Eu buguei demais, mano. É muito A louco. intenção não era tentar fazer você se sentir melhor. Todos iam te julgar com a pura intenção de fazer você se sentir um lixo. Caramba! As pessoas podiam te humilhar, te xingar, falar do que quisessem, da forma como quisessem, até falar da sua aparência, ou simplesmente inventar uma mentira sobre você, só pra provocar. Todos os membros eram influenciados a confessarem de tudo e podiam ser alvos de ataque por tudo também. Eles confessavam das coisas erradas que eles mesmos faziam, como cometer um crime ou ter fumado alguma droga. Isso é realmente muito absurdo. E eu não tô entendendo qual que é o objetivo exatamente disso. Será que é pra humilhar a pessoa a ponto dela se sentir inferior? Sei lá, mano. E eram ridicularizados e punidos por isso, entender. Principalmente se fosse uma quebra das regras. Aqueles que tentavam esconder algum erro do grupo eram denunciados pelos próprios amigos. Vixe. Todo mundo de Synanon morava já virou uma seita mesmo o bagulho, né? Então saber detalhes da vida um dos outros pra contar no game não era algo muito complicado. Cada sessão dos jogos duravam horas e horas, e cada um que participasse em algum momento ia ser alvo de ataques vindo de todo o grupo, até que a pessoa conseguisse fazer com que outra fosse o novo alvo. E é duro que, tipo assim, depois do cara sofrer o ataque, ele fica mais bravo que atacar os outros com mais raiva ainda, né, cara? Imagina, isso daí deve destruir o psicológico da pessoa. Eu não acho que isso faça nem um pouco bem. Ou seja, virando o jogo sobre outro participante. Ou se não conseguissem fazer isso, em algum momento a pessoa ia simplesmente quebrar. Ou a pessoa vai ficar... Cara, só pode dar duas coisas aí, né, cara? Ou a pessoa vai ficar mais revoltada, ou a pessoa vai entrar em depressão, né, cara? Numa parada dessas. Não tem como ajudar a pessoa. O mais incrível é que as pessoas de Synanon amavam o jogo de coração. Quando o game acabava, todo mundo ficava conversando e se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Cada coisa... Essa era a ferramenta de terapia de Synanon, que ocorria várias e várias vezes por semana. E ajudou o cabelo raspado também, né, cara? Eu tô reparando isso. Eu tô achando que é alguma coisa. Que você percebeu que tem várias pessoas com cabelo raspado? Toda a lavagem cerebral que ele estava fazendo. O objetivo desses encontros era justamente quebrar o espírito, o emocional de uma pessoa. Só o que eu falei, esses não estão agora. Por meio desses ataques e abusos logo depois dela se abrir, para que assim conseguissem se tornar mais fortes e melhorarem como pessoa. Tá louco, eu acho. Na visão de que eu tenho certeza absoluta que isso não funciona cientificamente. Apoia esse método para ajudar alguém. Esse game foi usado por toda a existência de Synanon, além de outras ramificações que foram surgindo baseadas nele. A parte mais interessante dessa ferramenta de terapia para Dedrick era toda a pressão que essas reuniões causavam em alguém. Quebrar uma pessoa e tirar sua força de vontade de lutar e discutir por algo, convencendo elas a acreditarem no que ele quiser que elas acreditem. Então, caraca, lavagem cerebral mesmo que o cara tá fazendo nas pessoas, que tipo assim, ele inferioriza elas a ponto de elas aceitarem tudo que ele falar, porque ele faz elas pensarem que elas são algo mais horrível do que elas são de verdade, tá ligado? Por causa desse tipo de terapia, os caras ficarem ali cutucando e até inventando coisas sobre a pessoa, né? Foi uma forma de manipulação bem conveniente no futuro. Até porque muitos de Synanon curtiam essa liberdade de expressão. A forma de como poderiam atacar os outros sem consequências e de expressar seus sentimentos os deixava mais leve. Era uma novidade para muitos e por isso mais e mais pessoas queriam participar desses encontros. Mais e mais membros entravam... O ser humano é isso, né, cara? Dizem que isso é uma coisa até científica, né, cara? Eu acho que o ser humano, ele gosta... por algum motivo de inferiorizar a outra pessoa. Uma pessoa gosta de inferiorizar a outra. Eu já vi a galera falar até de como... que a galera dá risada, por exemplo, sei lá, por exemplo, desses quadros aí de pegadinha que a pessoa só tá se ferrando lá, se quebrando, ou a pessoa tomando escorrega. Por que você dá risada, por exemplo, quando uma pessoa escorrega e se quebra no chão lá, tá ligado?
Porque, sei lá, né, mano? Tipo assim, aquilo não é algo engraçado se eu parar pra pensar, né? Mas você dá risada pela pessoa tá se ferrando, tá ligado? Então é algo que tá na mente do ser humano, né? É algo meio bizarro de pensar. Vocês estão conseguindo sacar a visão que eu tenho? Vão para fazer parte de Vocês Sinanon, estão mas conseguindo mais passar. doações à Vocês sabem como eu sou, instituição gente. recebia dos próprios membros ou de pessoas de fora, já que eles estavam tratando de viciados na sociedade, algo que ninguém mais fazia. Com isso, conseguiram dinheiro suficiente para que a comunidade se mudasse para um prédio maior, na praia Caramba. de Santa Mônica. Nossa, Por ser uma frente mar mesmo. região de maior classe, levar pessoas viciadas em drogas Imagina. para morarem e se recuperarem por lá não foi muito bem aceito pela vizinhança. As pessoas em volta Ó, o temiam que Pier, isso trouxesse Santa muitos deles para a Mônica. área e acabasse piorando a qualidade de vida da região, deixando ela mais perigosa, mais suscetível a crime e coisas do tipo. Então começaram a reclamar e denunciar Sinanon para as autoridades. Isso fez com Ok. que Dedrick e alguns membros acabassem sendo presos por operar uma instituição médica sem licença e de fazerem isso em uma zona Faz proibida. sentido. Ele tá querendo ou não se pagando de psicólogo, de coisa assim, sendo que ele não é, né? Ele não tem nenhum tipo de alvará aí, não sei qual que é. Você tá ligado que médico tem aquela carta lá pra poder ter a profissão dele, vocês sabem, né? Dedrick poderia ter ficado em liberdade condicional, mas escolheu ser preso para manter a sua palavra de que o que ele estava fazendo Caramba. era o correto. Ele decidiu ir preso só pela causa. Todo lugar que a gente se muda, eles dizem, os vizinhos vão na prefeitura e dizem. Aí vem os drogados, vão saquear a cidade. Essa convicção dele o fez O cara sabe liderar mesmo. O cara sabe que se ele ficar preso lá, ele vai se tornar um símbolo pro grupo, ser né? aclamado pela população e pela mídia, que começou a E publicar sabe que uma não vai ficar informação muito tempo também. O cara não vai ficar muito tempo preso pra esse tipo de coisa. extremamente duvidosa dada pelo próprio Dedrick, que 80% dos viciados tratados e graduados em Sinanon eram curados. Dedrick ficou preso por menos de um mês. A pressão geral ficou Dados tão tirados grande que na mais profunda camada do. o então governador da Califórnia assinou um projeto de lei garantindo direitos de instituições como o Sinanon conseguissem operar sem uma licença, já que não usavam de medicamentos e nem nada do tipo. Ou Vai ser seja, tratamento psicológico, então, não eram caraca. considerados Que uma instituição que loucura médica, isso, né, apenas mano? um programa de reabilitação de drogas. Isso acabou deixando o Sinanon cada vez mais intocável e acima da Cara, lei. querendo ou não, as pessoas elas estão lá porque querem, né? Pelo menos no começo. Depois é complicado isso de como pegar. Não tô falando que o que ele tá fazendo é certo. Eu tô querendo dizer que como é difícil se aplicar a lei nisso, né? Porque, tipo assim, a princípio, ele não tá cometendo um crime, porque as pessoas estão indo lá de propósito. Bom, acho que fazer lavagem cerebral é um crime numa pessoa, não é? Então acho que ele deveria ser preso por isso. Mas como provar isso também? Justamente que ela não é. Ela não é um hospital, não é um sanatório, instituição. É uma seita. Que é, digamos, reeducar as pessoas para que consigam voar. Agora, com a fama obtida por toda a divulgação desse caso, Sempre que você vai para um lugar aí, os caras falam que é um lugar de reeducação, você já sabe, já fica com a mente meio tipo assim, eu acho que tem alguma coisa errada aí, cara, porque reeducar, como assim, você tá querendo dizer que eu tenho que mudar minha visão do mundo, basicamente? doações de todo o país chegavam nas mãos de Dedrick. Sinanon começou a ficar tão grande que se tornou até mesmo uma comunidade que não era mais apenas focada em seu programa de reabilitação. O negócio é grande mesmo, hein, gente? Eles começaram a aceitar pessoas Caraca, que sequer eram viciados, mas que queriam só uma vida em alguma comunidade diferente. Uma comunidade alternativa em que as pessoas eram Achei que eu não tinha fechado a janela. receptivas, a convivência era boa, a liderança de Dedrick era de se idolatrar, os games de Sinanon te Só que transformaram. aí que tá, né, cara? Tipo assim, parece que as pessoas gostavam de estar lá no final, né? Que talvez também, como eles eram viciados e tudo mais, talvez o mundo lá fora fosse pior do que aí onde eles estão, né? Isso que é o complicado. Só que a gente sabe que eles estão sendo manipulados. Em uma pessoa melhor. Toda essa propaganda de Sinanon atraiu muita gente. Pra se ter uma noção, Sinanon já estava tão conhecido e tão aclamado que em 1965 fizeram um filme sobre a instituição. Caraca! Onde apenas os desgraçados querem entrar, caramba. Nossa, mas o negócio foi muito grande mesmo, hein? E apenas desesperados querem sair. Dedrick se tornou um dos que maiores doideira. donos de terra em Santa Mônica. Sinanon se expandiu com muitas filiais por todos os Estados Unidos e até em alguns outros países como a Alemanha.
Conseguiram milhares de membros, uma Caramba! receita de quase 10 milhões por ano, vendiam itens promocionais com a marca de Synanon, tinham postos de gasolina, prédios, Olha carros, quantos! motos, Nossa, barcos, do outro lado dos Estados Unidos também. caminhões, aviões. Synanon se tornou realmente um império. Incubatório. Caramba, hein, gente? O negócio é muito mais profundo do que eu imaginava. É realmente uma seita gigantesca, né? Um culto. Tô chamando de seita. É um culto, mas eu acho que é. No final, culto, seita, acho que é tudo a mesma coisa no final. Enfim, gente. Caramba! Mas tá sendo muito interessante, tô curtindo bastante. Vambora, vamos continuar. Incubatório, capítulo 2. Bora! Cara, vídeos do Retorno são muito gostosos de assistir, né? Faz tempo que eu não assistia um. A última que eu assisti foi aquele das meninas do Panamá. Lá já faz mais de um mês, eu acho. Tem que trazer, tem mais vídeos. Só que eu vi ele publicar agora de pouco. Eu tava. Antes de colocar no vídeo, ele publicou na comunidade que parece que vai voltar esse mês. Se ele voltar, eu trago no dia seguinte ou depois. A não ser que seja no fim de semana e eu não estiver em casa. Mas se for no dia de semana que ele postar, no outro dia eu já trago o react, tá bom? Por causa de Eu toda tenho essa certeza que o vídeo vai ser maravilhoso, independente do tema. A não ser que, infelizmente, seja de algum tema que a gente já tenha assistido aqui, sei lá. Um vídeo que a gente já saiba muito, né? Daí, acho que não tem como a gente trazer, né? Mas às vezes eu trago mesmo assim. fama de Synanon ser uma comunidade alternativa, famílias inteiras iam morar ou se formavam lá dentro. Realmente era um bom lugar para, por exemplo, uma mãe solteira sem muitas condições e morar lá tentando melhorar sua qualidade de Sim, vida e a eu do falei, filho nos talvez o mundo lá fora fosse pior do que lá dentro, né, anos afinal. 60, 70 nos Estados Unidos. O único problema é que em Synanon, as crianças eram obrigatoriamente levadas para morar em um lugar separado dos próprios pais. E as Estranho. grávidas de Synanon também eram levadas para esse lugar até que o filho Synanon nascesse. House. Mas assim que ele completasse 6 meses, ela tinha que deixar o bebê lá sendo cuidado, educado, criado por outras Cara, pessoas. criado com as regras já do grupo. Caramba, o plano dos caras é muito longo, né? Eles querem já doutrinar uma nova geração depois, Escolhidas caraca. especificamente para isso. Esse local é o que ficou conhecido como incubatório. As crianças Incubatório. do incubatório viviam nesse senso de coletividade desde pequenas, com Dedert tentando fazer com que a individualidade de cada uma delas fosse suprimida. Ele Que só deixava os loucura, pais cara. visitarem os filhos poucas vezes no mês, e aqueles que queriam visitar mais vezes não eram bem vistos, muitas vezes xingados. As crianças nem Essa tinham tanta consideração situação, né, cara? Mas é que a mãe quer o melhor pro filho, né? Talvez ficar na rua lá, em situação de rua, fosse melhor deixar o filho nessas condições sendo criado assim do que em condições de rua, né? Que eu quero dizer. Só que, cara, é muito triste uma mãe ter que fazer isso, né? Pelo amor de chamar os Deus. pais de pai ou mãe. Eles chamavam os pais pelos nomes deles. Não só isso, como desde os 4 anos de idade elas participavam dos jogos, onde eram ensinadas a não esconder nenhum segredo da comunidade e nem dos amigos. Ele quer eliminar totalmente a individualidade de cada um e quer. Ele tá na mente das crianças desde cedo, né, cara? Pra criar robôs pra ele, Já que quem caraca. saía na vantagem era justamente quem contava os erros e as mentiras dos outros. Sim. Até as escolas que as crianças frequentavam eram feitas por Synanon. E tinha aqueles que nem Synanon iam pra School. escola. Cara, que Era desse maluquice jeito isso, que né? Dedert Como que essas manipulava coisas existiam e não faz tanto tempo? Quer dizer que é o que? Anos 60, né, a cara? criação delas da forma como quisesse, que nem os pais iam impedir. Nossos pais burros não deixam seus filhos em paz. Mas claro, a única coisa é que eles não são seus filhos. Eles são meus, ó. Dedert queria que São essas meus. crianças se tornassem Caraca. pessoas sem senso crítico, servindo Synanon até depois da fase adulta, e tudo dava a favor dele para que isso acontecesse. Só tinha um pequeno Loucura. inconveniente. O método de Synanon era falho. Ah, falha era óbvio que era, mas vamos ver qual exatamente era a falha. Ele vai apontar aqui, mas caramba, que loucura, né, cara? Sabia que era um negócio tão profundo assim igual tá sendo aqui. O cara criando uma nova geração já, com escolas e tudo mais, que No loucura. início dos anos 70, foi criado um projeto chamado de Punk Squad. Basicamente, Dedert Punk convenceu Squad. o governo que, ao invés de mandar adolescentes problemáticos para centros de detenção Trouble tinha o adolescente programado, termo usado para jovens com comportamentos negativos das coisas, como tirar notas ruins ou até extremos como começar a usar drogas e nova cometer cidade, crimes. fica gastando recursos com eles, Synanon, que já Mandava lidava pro com Synanon. gente do tipo, poderia acolhê-los. Uma causa aparentemente nobre, que na verdade tinha como real objetivo manter Synanon sem ser taxada pelo governo, já que eles eram uma instituição que ajudava pessoas sem fins lucrativos. Só que Eles Dedert faziam um não favor pro governo, basicamente, um favor, se tem
Tô falando, pelo amor de Deus, quando eu falo esse tipo de coisa, eu tô dizendo que eu concordo com o que os caras estão fazendo. Tô falando que acontecia. Os caras faziam meio que um favor pro governo em troca do governo fazer vista grossa pra eles, Eu né, mano? contava com uma coisa, diferente de quase todas as pessoas de Sinanão, que entraram querendo participar, querendo fazer parte da comunidade, esses grupos de adolescentes definitivamente não queriam estar lá. Eles queriam Tô voltar sendo para suas obrigado, né? casas, para sua vida de antes de É, Sinanão. isso é uma E situação para isso complicada, tentariam de né? diversas formas tentar fugir, quebrar regras, tudo o que for. Porque essas pessoas estão entrando ali sem a fragilidade que o cara explorava, no caso, que eram as pessoas que não tinham mais pra onde ir, ou já se sentiam perdidas no mundo. Essas pessoas não, estão sendo obrigadas a ir pra lá, Fosse né? contra a instituição. Isso vai dar O errado método mesmo. Sinanão nunca funcionou da maneira que deveria, nem mesmo com o tratamento de viciados que Sinanão tanto pregava. A afirmação dita por Dederich, que 80% dos viciados graduados em Sinanão largaram o vício, nunca foi confirmado. E tempos ele inventou na hora isso depois, daí. percebendo que seu método era falho, ele mesmo contradiz essa afirmação mudando uma coisa bem importante. Não havia Qual a mais sobrancelha graduação em dele? Sinanão. A sobrancelha dele, uma é lá em cima e a outra aqui embaixo, né? Com exceção dos adolescentes enviados para lá pelo Engraçado. governo ou pelos pais. Dederich percebeu que a maioria dos membros só se mantinham limpos de seus vícios Como é, por peraí? graduação em Sinanão, com exceção dos adolescentes enviados para lá pelo governo ou pelos pais. Dederich percebeu que a maioria dos membros só se mantinham limpos de seus vícios caso ficassem em Sinanão. Ninguém. Basicamente tá querendo dizer que ninguém sai mais. Quem entrou não sai mais, né? Sem graduação, ele poderia manter as pessoas sob seu controle e desenvolver sua própria comunidade utópica ali. Aqueles que não queriam isso e saíssem eram consideradas pessoas não gratas e não deveriam mais voltar. Que loucura, né, Se o cara? programa de reabilitação não funcionava nem nas pessoas voluntárias a ele, definitivamente não funcionaria com as crianças e adolescentes colocadas à força no Punk Squad. De acordo com um advogado que estudou muito sobre Sinanon, Paul Morantz, foi a partir desse momento que Dederich quebraria uma das principais regras da instituição. Ixi, violência. É proibido violência. Ele começou a bater nas pessoas. Caraca, cara, que loucura. Eu estava no qual o Sinanão chamava de Punk Squad lá nos anos 70 e isso ainda me dá calafrios. Sinanão acabou com minha vida e destruiu qualquer fé que eu tinha na humanidade. Eu me recuperei o tanto quanto uma pessoa pode e tenho uma vida produtiva atualmente, mas levei muitos anos para conseguir isso. Foi puramente e simplesmente um pesadelo. Imagina, né, cara? O que deve, pra quem deve ter vivido isso, deve ter sido um trauma que tá maluco, né? Mas vamos ver, que ele falou que existem coisas até hoje. Vocês lembram no começo do vídeo, né? Isso que eu tô curioso. Vários relatos que existem daqueles que fizeram parte de Sinanon e parte do Punk Squad. O próximo que eu vou citar é a experiência escrita por um anônimo em um fórum no dia 19. Eu sou um sobrevivente de Sinanon. Fui introduzido no final de 1976 com 14 anos. Fui levado lá pela minha mãe. Eu estava me metendo em problemas pequenos na série, faltando na escola com frequência. Olha, tipo, uma parada. Assim, quem nunca faltou no colégio ou fez esse tipo de coisa, não façam isso. Mas quem nunca fez, tá ligado? E o cara vai ser mandado pro Sinanon, tá ligado? Ele pegou fumando maconha um dia, enlouqueceu. Sua amiga, que era de Santa Mônica, ouviu falar de Sinanon e era uma organização fantástica e bem sucedida. 19 de setembro de 2007. Eu sou um sobrevivente de Sinanon. Eu fui introduzido no final de 1976 com 14 anos. Eu fui levado lá pela minha mãe. Ele menciona que o motivo disso não foi nada sério. Ele estava faltando na escola frequentemente e um dia a mãe dele flagrou ele fumando maconha e surtou. Então uma amiga dela de Santa Mônica recomendou Sinanon como uma organização fantástica e de sucesso. A entrevista foi brutal, com mais ou menos uma dúzia de pessoas me insultando e me ameaçando. A sua única salvação, de acordo com eles, era ficar por 6 meses em Sinanon. Eles me disseram que se eu fugisse, 6 meses? Me mandaria para um centro de detenção. A rotina lá era levantar que loucura, né, cara? Imagina uma mãe fazer isso com o próprio filho, né? Também isso é louco, mano. Antigamente tinha cada coisa, assim, ó, hoje em dia tem ainda, né? Não vamos se fazer de inocente. Comer alguma cada coisa, tipo de mãe, trabalhar né, até a noite, normalmente se livrar do mato filho. de filiais de Sinanon, depois fazer alguns exercícios e jantar. Ele disse que nunca foi um dia para a escola. Nós frequentemente tínhamos que ir ao jogo depois do jantar. O jogo. Ele também disse que algumas vezes era acordado no meio da noite para participar dos jogos. Só que a diferença desses é que duravam tipicamente de 36 a 72 horas. Minha nossa, mas como e assim, não era né, permitido dormir ou até mesmo comer durante Caraca. Que loucura isso. Imagina isso como deve mexer com a pessoa, porque vocês viram no vídeo hoje de manhã que assistiu, quer dizer, saiu hoje de manhã,
do Ciência Todo Dia lá, ele falando desses negócios aí de quando você ficar mais de 36 até 72 horas, como isso mexe com o teu cérebro, você começa a ficar, ter alucinações e tudo mais, e o cara injetando aquelas coisas, uma lavagem cerebral mesmo que o cara tava fazendo nas pessoas. E aquilo lá vai impregnando na cabeça do moleque, tá ligado? Que Isso loucura, era bem mano. efetivo pra quebrar a força de vontade Não, da quebrar a força de maioria das vontade. pessoas de lá. Durante meu primeiro jogo de revelação, que aconteceu mais ou menos um mês depois que Então, eu mas aí cheguei, que tá, e se o cara não quiser fazer isso? Se eu chegar lá e começar a dormir lá, assim, o que eles vão fazer comigo? Será que vai ter isso, né? Porque ele falou que quebrou essa regra de violência. meu amigo e Provavelmente eles confidente me vão delatou fazer por alguma fumar. violência, né? Não podíamos ter cigarros. Nós dois tivemos que usar uma grande placa de lanche por uma semana e dizia: eu sou tão estúpido que eu fumei maconha. Eu nunca Coisa confiei em ridícula, ninguém né? depois disso. Eu pessoalmente nunca fui espancado em Sinanão, mas eu testemunhei muitos. Ele deu 2 exemplos. O primeiro foi de uma garota de 14 anos, Nossa. atacada agressivamente por Meu adultos Deus. no rosto e no estômago. E o segundo exemplo foi de um amigo que foi espancado por 15 minutos por ter tentado se matar. Toda a pressão Que horror, gente. Tá louco. Isso aqui é muito e o pesado, mano. estresse era demais para muitos dos membros do Punk Squad, que eram só crianças e adolescentes. Então, cara, era tudo moleque, né? 14, 15 anos. Tá louco, mano. Esses espancamentos eram sempre públicos e os É, alvos que o eram objetivo era frequentemente... humilhar. O que os caras queriam era humilhar. Esse lugar era completamente o contrário do que se diz que hoje em dia é dar uma boa educação pro moleque, pra um adolescente, uma criança. Que você cuidar com carinho e tudo mais. E esqueci qual que é a palavra pra isso. E lá não, lá era exatamente o contrário. Os caras batiam, faziam de tudo, né? Humilhavam as coisas mais absurdas, mais escrotas que podem ter, né, cara? Pelo amor de Deus, que durante lugar eles. ridículo. Violência de escala menor era um acontecimento diário entre nós. Violência em E escala por menor. fim, ele relata um caso extremamente Provavelmente pesado. se você não pegasse a placa, os caras iam começar a dar uma em você. Se você fosse recusando, ia chegar a esse ponto. Envolvendo abuso sexual, onde o garoto que foi vítima foi ameaçado de morte se contasse algo. Ah, você tá A polícia louco. nunca foi contatada, é claro, e aquele pervertido saiu impune. Eventualmente ele foi O governo fazia vista grossa. transferido para outro local de Sinanon Que e horror, convenceram a mãe dele Tá a louco. deixar ele ficar lá por mais 6 meses. Eu fui para casa quase que exatamente 1 ano depois que eu entrei. 1 ano. Caramba, né, gente? Aquele game citado que durava de 36 a 72 Cara, 36, 72 horas, sem noção, cara, sem dormir. Nem vocês viram no vídeo, mano. A pessoa começa a ficar meio tonto, começa a já não entender o que tá rolando. E os caras martelando aquelas coisas na cabeça delas. Imagina, aquilo lá devia fazer. A pessoa ficava maluca lá mesmo. Ficava maluca, cara. horas é uma das versões atualizadas dos jogos que ficou conhecida como Steel. Uma versão que surgiu em 1968 e durava 24 horas, mas foi aumentando ao longo do tempo para ficar ainda mais exaustivo. Alguns estilos permitiam Eu quero foi ler. aumentando. Os jogos, grupo de discussão com 2 a 3 horas, ajudam a pessoa a expressar suas hostilidades e a entender por que são hostis, ajudando a se conhecerem. O que realmente queremos fazer, Disguise, era ajudar o real homem a emergir ainda mais. Chuck está entrando em um jogo, ele está saindo dos jogos e entrando no que chamamos de Steel, que é uma catarse de 24 horas. Minha nossa. Ao longo do tempo para ficar ainda mais Mas exaustivo. 24 horas os caras lá atacando uma pessoa a outra, será que é isso mesmo, né, cara? Alguns estilos permitiam a constante entrada e saída dos participantes durante todo o tempo dele. Outros estilos... Talvez pessoas em específico tivessem que ficar lá, né? Que são os alvos, assim, de quem ele quer quebrar o espírito, forçavam as pessoas a ficarem do início ao fim sem comer ou dormir. E existiam também aqueles que serviam especificamente para conversar, discutir, persuadir pessoas sobre um assunto específico. Tinha uns lá que eram provavelmente os... que ele colocava lá no meio lá pra distribuir as ideias dele, né? Que ele não tava em todos esses jogos, né? Mas provavelmente ele tinha ali uns informantes, uns caras que eram mais próximos, que ele jogava lá no meio pros caras martelarem as ideias dele na cabeça desse... quem tava participando do jogo, né, mano? Do cansaço e da pressão causada pelo estilo, facilitando o controle e manipulação dos membros, incluindo as crianças e adolescentes que participavam, onde muitos deles começavam a seguir as ordens, só para não sofrer nenhuma das consequências. Que loucura, cara. Percebendo que não tinha mais como fugir, e mesmo que tentassem, os próprios amigos denunciavam para Sinanon, então eles tinham que só aceitar o destino. A violência que começou com essas punições das crianças do Punk Squad foi só a faísca de tudo. Desert já estava completamente consumido pelo poder. Nossa, uma sociedade experimental. Já deixou de ser um lugar de reabilitação, coisa, ele já se identifica como uma sociedade, basicamente, como um culto. Eu sei como isso vai acabar, eu realmente não sei.
Se eu soubesse como isso acabaria, eu não faria. Que loucura, cara. Capítulo 3, o culto. Agora virou um culto totalmente, né? Caramba, né, gente? Que loucura tudo isso. Tô achando um caso muito doido, porque eu não esperava que ele fosse de tamanha grandiosidade. Pensei que era um culto realmente afastado, e como foi esquecido pelo tempo, eu pensei que fosse um culto menor, não desse tamanho. É realmente uma parada gigantesca, né? Tô bem surpreendido com isso. Que loucura. Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu espero que ele pague pelos crimes em algum momento, mas não sei não, é porque foi esquecido. Se foi esquecido é porque não teve julgamento, provavelmente, até hoje, né? Ele falou lá no começo que tem coisas até hoje, vocês lembram? Eu tô com isso na cabeça, mano. Bora. Maior tópico do vídeo. Vambora, maior capítulo, né? No caso, são tópicos aqui, não, é um iceberg. Praticamente toda a força de trabalho da empresa Sinanon, como os postos de gasolina e serviços nas filiais, eram feitas, obviamente. Ele tinha coisas pra tirar um dinheiro, né? Porque até agora não falou o que ele cobrava das pessoas pra estarem ali, porque as pessoas estão comendo e tudo mais, e eu não tô vendo esse pulo do gato aí, que deve ter, né? Provavelmente colocar as pessoas pra trabalhar, então, em negócios dele, né? Residentes de Sinanon. Grande parte recebia um salário de apenas $50. Que loucura. Basicamente era o cara transformar as pessoas em servos dele, né? Mês. Enquanto isso, Deddert ganhava um pouco a mais. Em 1977, Deddert estava recebendo um salário anual de $100 mil. E recebeu um bônus de pré-aposentadoria de $500 mil. Bônus de pré-aposentadoria, nunca ouvi falar nada disso. Ele não pagava imposto nenhum, né? Porque os caras tinham dado aquela isenção pra ele. Que loucura, né, cara? Definitivamente Deddert queria que continuasse desse jeito. Então, além da criação do Punk Squad para manter isso, em 1974, Sinanon se declarou uma religião. Cara, olha o tamanho da instituição, tá ligado? É um bagulho gigante, olha o prédio que os caras têm. A Igreja de Sinanon. Igreja? Por favor, deixe primeiramente a oração de Sinanon, vamos ver. Deixe-me ser honesto e verdadeiro. Deixe-me procurar e assumir a responsabilidade. Deixe-me entender ao invés de ser entendido. Deixe-me confiar e ter fé em mim e no próximo. Faz nem sentido, né? Deixe-me entender ao invés de ser entendido. Eu não quero ser entendido pelas outras pessoas, tá ligado? Deixe-me amar em vez de ser amado. Tipo, eu não quero ser amado, então. Ao invés de que ele quer tirar indivíduo, ele não quer que as pessoas sejam amadas mesmo. Ele quer só que amem ele, né? Ele não quer, tipo assim, tá ligado? Deddert se tornou um deus para os membros fiéis, intocável pelo governo, com uma legião de pessoas que fariam qualquer coisa pela instituição e por ele, ignorando completamente a regra de não violência. Foi assim que ele decidiu criar um grupo paramilitar, os Imperial Marines. Minha nossa, caramba, isso escalonou de uma forma muito grande agora. Caraca. Com um valor gasto de mais de $300 mil em armas. Marines esse grupo ainda seria os responsáveis por, supostamente, Caramba, proteger gente. Sinanon de seus inimigos, jornais e ex-integrantes de Sinanon, que tentassem avisar das coisas erradas que aconteciam lá dentro, advogados e seus clientes que entravam na justiça por causa de atos criminosos cometidos por eles. Basicamente, qualquer um que falasse fizesse algo contra Sinanon eram ameaçados. E ele também tem essa força aí pra não deixar ninguém ir embora do culto, basicamente. Ele também ameaçavam a família ou mandavam dar um susto na pessoa, entre outras formas de violência. As ameaças feitas para as pessoas que trabalhavam na mídia era algo extremamente eficaz. Se a mídia não tem coragem de divulgar os podres de Sinanon, a reputação dela não cai. Pessoas continuam a prestigiar a comunidade e a população como um todo continua apoiando o funcionamento deles, já que estão tratando dos viciados. Parece coisa de filme mesmo, né, cara? Tipo, parece coisa de série, de filme, não parece coisa da vida real. O que realmente aconteceu por muito tempo. Eram poucos que tinham coragem de ir contra Sinanon. Alvin Gambonini foi uma dessas pessoas. Se não tem nem imagem é porque tem uma coisa errada, mano. Morava por perto de uma das filiais de Sinanon e ajudava crianças e adolescentes a fugirem de lá, fazendo com que elas voltassem aos seus pais, até mesmo pagando o cabelo raspado, provavelmente porque queria tirar também, que nem falou, a individualidade deles, né, cara? Você raspa o cabelo das pessoas, e as pessoas ficam mais, tipo, por ficarem mais parecidas, elas perdem um pouco de suas individualidades, uma característica única sua, que é o cabelo, né? Cada um tem seu estilo, provavelmente é isso. A passagem de volta dela. Eu imagino. Então os Imperial Marines acabaram descobrindo isso. Ou pra não ter piolho também, né? Gambonini foi espancado na frente da família. 3 homens vieram e começaram a socar e aterrorizá-lo por 1 hora, enquanto sua esposa e filhos gritavam. 2 deles só pagaram uma multa e o outro foi preso por 15 dias.
Que Deathridge ridículo, né? podia fazer Cara, tá louco, né? Mas uma hora ele ia acabar, porque a polícia não faz nada, ninguém faz nada, tá ligado? o que quisesse e nada acontecia. Nem a opinião dos próprios membros de Synanon Caramba. importava mais. Sabia que muitos membros acatariam Isso que tudo ano já será, né? Quanto tempo tá durando esse culto aqui? que ele ordenasse. Quando Deathridge tomou a decisão de parar de fumar, ele mandou que todos também parassem, e então foi proibido os cigarros em Synanon. Agora é hora de parar de fumar. Quando Beth, a esposa de Deathridge, ficou com diabetes, ele Caraca. decidiu que ninguém mais em Synanon podia comer açúcar ou consumir qualquer comida que tinha açúcar. Agora é parar de... Se não gostar, vai embora. Vai embora, tu vai deixar ele embora, se tu ir embora, né? Cara, também, pelo amor de Deus, Outra né? Tá regra só louco. um pouco mais absurda Cara, surgiu em se faz de entendido, né? 1975, quando uma mulher roubou uma câmera de Synanon e confessou isso em um estilo. Não pode nem um docinho lá, Normalmente a cara. punição de uma mulher dentro de Synanon para uma quebra das regras era usar um gorro feito de meia calça de uma mulher. Já a punição de um Ensina não um homem que... Ah, tá. homem era raspar a cabeça. Caso eles não aceitassem isso, eram expulsos de Synanon. Essa mulher Pô, especificamente, melhor coisa é ser expulso, né? Não. que roubou a câmera, lutava muito pelo movimento de direitos iguais entre homens e mulheres. Deathridge, sabendo disso, sugeriu então que ela raspasse a cabeça. E foi o que ela fez. Em solidariedade a ela, os amigos dela que também estavam no estilo foram lá e rasparam também. A notícia que uma mulher já antiga de Synanon raspou o cabelo se espalhou para todo mundo. Caraca, que loucura, cara. Não fazia ideia. Eu já tava com a teoria por causa disso que eu tava vendo o vídeo todo, mas não. É por um motivo bem diferente. Que pelo loucura. sistema de transmissão que eles chamavam de Wire. Caraca, Basicamente, agora tá virando 1984 parada, que era né? mais uma Que das isso? formas que Deathridge usava para manipular os membros. Um sistema de Falta ter rádio uma câmera em cada sala olhando pra eles e um cara, o Deathridge aparecendo no computador, assim, na tela, tá ligado? Igual o grande funcionava irmão. 24 horas por dia, todos os dias, dentro de todas as filiais de Synanon, por basicamente a maioria dos cômodos, e servia para que todos os membros ouvissem o que Deathridge e outros superiores da organização quisessem que eles ouvissem, tanto ao vivo quanto gravações que ficariam se repetindo pelo dia inteiro. Bora assistir uma gravação de um jogo. Uma forma bem simples e loucura. efetiva de manipular e fazer lavagem cerebral nas pessoas. É que a todo como momento os caras estão escutando coisas, né? E ele tá... Putz... grande irmão que ele era. Gente, eu sou bom na leitura dos vídeos tem hora, né? Caraca, eu realmente não esperava que ele fosse citar isso. Mas tá virando 1974 mesmo, só falta câmera, né? Lá era câmera mais, os caras tinham também, né? No livro. Só falta isso, porque tá praticamente isso, uma sociedade igual a 1974. Então, Loucura. depois de ouvirem que uma residente já antiga de Synanon raspou o cabelo, e Vai todo mundo tinha mais raspar, gente né? raspando também, muitos foram na sala do Steel para ver de perto esse grande marco na comunidade. Dentro de alguns dias, dezenas, centenas de homens e mulheres rasparam o cabelo, ou por efeito manada, Bizarro, ou foram né? persuadidos por outros membros. Eu acho que pode ter sido um pouco de cada, né? As pessoas veem que tá todo mundo fazendo, vai todo mundo fazer também, pra não se sentir excluído aí. Afinal, eles querem, tipo assim, querendo ou não, efeito manada, né? No caso, tipo, a pessoa não quer se sentir excluída do grupo, então ela quer seguir o que tá todo mundo fazendo. Só que também deve ter tido ali falando, ó, façam isso. Ele deve ter um empurrão ali também, tá ligado? Tá. Foi a partir dessa situação que Deathridge decidiu que raspar o cabelo seria Obrigatório? outra obrigatoriedade de quem Que quisesse loucura. continuar sendo membro. Pau de de Synanon. Spirit, escrito. 2 superiores me persuadiram a sentar na cadeira. Que nem eu falei, e alegre- talvez os primeiros ali começaram no efeito manada, raspar e tudo mais. Mas teve gente que nem o Punk Squad que não queria estar lá, né? Esses caras foram obrigados a raspar o cabelo. Que loucura. Mente rasparam meu cabelo. Lembro de mim sem cabelo grudada no travesseiro naquela noite, no meu dormitório em Oakland, e acordei na manhã seguinte com frio e horrorizada. Triste. Ela né? também fala Cê é que, louco. quando passamos a usar macacão o tempo todo, as coisas iam de mal a pior pra mim. Por muito Macacão? tempo, a identidade dos membros de Synanon era vestir um macacão e ter o cabelo raspado. Independente do que as pessoas achassem, se Deathridge queria, iria acontecer. Pra se ter uma noção do quão Que coisa, né? É humilhação, né?
Porque mesmo você não querendo fazer parte daquela sociedade, você tá sendo obrigado e você tá querendo não, meio que participando das ordens dele. Então você se sente ainda mais inferiorizado lá dentro, eu imagino. Credo. Longe isso estava chegando. Outra versão que surgiu dos jogos consegue ser pior do que o estresse contínuo das Caraca, longas pior do que 72 horas? horas e dias que o Steel causava. Essa versão foi batizada de Trip. Trip? Caramba. Assim como foi falado antes, quando Deadert Vamos ver o que é, porque pra ser pior do que você ficar 72 horas lá sendo xingado, tem que ser algo muito foi de absurdo. um experimento controlado de LSD. De acordo com ele, foi a experiência única mais importante de toda a minha Nossa, ele vida. vai obrigar as pessoas a utilizar esse tipo de Com coisa base também. nisso, Deadert teve a brilhante ideia de tentar recriar essa experiência que ele teve, só que nos outros. Basicamente, o conceito era recriar uma viagem psicodélica sem o uso de drogas, com auxílio dos jogos que já aconteciam em Como assim? Cinnamon. Assim como o Steel, as trips duravam dias, mais especificamente 3 dias. E diferente dos outros jogos, elas eram bem organizadas. Os participantes eram recebidos em uma sala por pessoas vestidas em longas túnicas brancas e com tipos de estolas diferentes para indicar os cargos História é uma espécie de chale usado em volta dos ombros. daqueles que organizavam essas trips. É isso aqui, Os né? guias, os pastores, os condutores da trip É, tá e os parecendo. diretores de Sinanon, como o próprio Deadert. Os participantes depois também É, tá parecendo aquela sopa de igreja mesmo, teriam que bagulho. colocar a túnica branca e tirar qualquer objeto ou coisa que apresentasse uma imagem exterior, como relógios, pulseiras, maquiagem e coisas do tipo. Os guias eram aqueles que lideravam o que eles chamavam de sessões de compressão. Os pastores lideravam as sessões de tensão. E os condutores eram responsáveis Que pela isso? organização geral dessas sessões, auxiliando tanto os guias quanto os pastores, da forma como pudessem. A orientação Que doideira é essa? Que parada maluca que eu tô assistindo hoje, gente. Que é isso, cara? Então você fica assim, minha nossa, cara. começaria às 7, com a leitura da filosofia Mas coisa de Sinanon. filme mesmo isso Após aqui, a cara. orientação, cada guia chamava os nomes de seus participantes e eles eram conduzidos a uma sala do jogo. A sessão de compressão Sim. era basicamente como um jogo já funcionava, usando o melhor método que eles conseguiram para fazer as pessoas se abrirem e confessarem seus pecados e sentimentos mais internos, por meio do confronto entre eles. Terry Hurst foi uma das condutoras da Ok. trip e descreveu essas sessões como orientando as pessoas a alcançar o interior e resolver conflitos internos. Monte É, mas de não me histórias parece ser a melhor maneira essa, né? Mas vamos ver o que é a outra sessão, né? Que essa aqui a gente já meio que sabia, então, que envolvendo era. a família, vício, álcool, drogas e crimes no geral eram ditas nessas sessões. Todo mundo era obrigado a confessar os pecados para serem confrontados por isso pela terapia de ataque depois. Várias e Sim. várias vezes as pessoas É, você passavam basicamente confessava tudo e depois você era xingado, no caso, então, né? Depois as pessoas levantavam e apontavam o dedo na tua cara. Credo, não imagina, gente, participar de um negócio desse. Deus o livre, cara. O trauma que a pessoa não cria. Todo mundo que saiu daí saiu com trauma. Todo mundo, eu acho. Não tem como, cara. Isso aí traumatismo a pessoa. mal Ser humilhado pelas suas coisas, né? Pelo amor alguns de chegavam a Deus. entrar em um estado catatônico e não falavam com mais ninguém. Todo mundo tem coisas aqui dentro que não quer expor, que, assim, coisas que fizeram mal pra você, sabe? Todo mundo tem isso. Coisas que você tem vergonha, tá ligado? É, todo mundo tem coisas que você tem vergonha, tá ligado? E isso ninguém quer expor isso e ser humilhado por isso, sabe? Ficavam chorando. E aí os participantes agiriam como uma grande comunidade empática, apoiando e abraçando essa pessoa, mesmo tendo sido eles mesmos que causaram isso. O pior foi um homem que jogou seu bebê recém-nascido em uma lixeira. Ele se acabou em lágrimas e implorou isso? por perdão. Ele me escolheu para ser aquela de quem ele precisava de perdão. Eu disse a ele que ele estava perdoado porque ele era uma pessoa diferente de quando ele era um viciado em uso de drogas. Eu o segurei enquanto os outros na sala Caraca, virou um bagulho de religião mesmo, né? Papo de confissão, de ser perdoado pelo pecado. falavam ao redor dele. Disse a ele que ele estava perdoado e o abracei. A mudança nele depois disso foi profunda, no momento e depois da trip. Sua confissão foi tão espontânea que outros do grupo começaram a fazer confissões. Era bom para as pessoas desabafarem. Já as sessões de tensão Bom, sei lá. Mas a gente meio que já conhecia. Vamos ver o que é de tensão, mano. Mas eu não sabia desse final que as pessoas abraçavam e tudo mais. Faz sentido, né? Pra depois do cara ser humilhado e tudo mais, como a luz no fim do túnel,
aparece essas pessoas que são do próprio culto como a luz do fim do túnel da pessoa, tá ligado? Então, basicamente, o cara tá lá humilhado, inferiorizado, com a mente totalmente derretida, e aparecem as pessoas pra abraçar ele e ver eles como a única esperança, né? Como um descanso das sessões de compressão. Podia ter música, atividades envolvendo arte, jogos de A confiança. pessoa pensa, tipo assim, pô, se essas pessoas que me humilharem tanto estão me abraçando agora, é porque eu tô perdoado por aquilo. E por aí vai. Os pastores que cuidavam dessas sessões também tinham como objetivo observar e informar os guias caso os participantes tenham feito as atividades, se foram amigáveis ou ficaram isolados dos outros do grupo. Cada uma dessas sessões duravam 4 horas e aconteciam de maneira intercalada entre elas, até o final do terceiro dia. Com Você ficava trocando de uma pra outra. específico que acontecia na madrugada do segundo dia, que ficou conhecido como a Witching Hour, a Hora das Bruxas. Uou! Ok, vamos ver o que é Os participantes isso. eram levados a uma sala escura Cara, isso é muito maluco. Isso é, tipo, muito bizarro mesmo, né? O que a gente tá vendo. com um palco, decorada com velas e incenso. Enquanto eles entravam na sala, cantos de Gregórios tocava de fundo. Aquelas músicas de igreja, né? Executada em Os pés missas, dos né? participantes eram lavados e por causa disso muitos se sentiam não dignos dessa experiência e choravam de tanta emoção. Nessa sala acontecia o seguinte: no palco, um tabuleiro Ouija era operado por pessoas vestindo túnicas pretas e brancas, Loucura, as cara! chamadas bruxas. E também haviam aqueles que eram responsáveis pela transcrição oficial do que o tabuleiro supostamente chocado! dizia. As sessões começavam perguntando se havia um espírito na sala. Depois que tinha uma resposta, perguntávamos se havia uma mensagem para alguém. Em uma dessas sessões, o suposto tabuleiro direcionou frases a uma pessoa específica da sala. E ele ficou tão grato pelo que ouviu, que em outro dia doou seu carro a Sinanon e depois se mudou com a família para lá. Eles entrariam na família de Sinanon. Chegou até aqui, deixa o like, tá bom, gente? Se inscreve no canal aí também pra dar aquela força, tá? Porque tá me ajudando demais. Dizia o tabuleiro. Ou o quinto círculo do inferno de Dante, onde as almas atormentadas são aterrorizadas e dilaceradas, os aguardaria caso não entrassem. Bastante gente que era de fora de Sinanon e era convidada para participar, além dos que já eram membros, acreditavam nisso tudo. Até o terceiro dia da trip, comer e dormir era raro ou nem acontecia. Agora ele já passou de querer fazer algo assim, psicológico, mas para algo mais espiritual, cara, se colocar como um deus mesmo e tudo mais, porque negócio de espírito e tudo mais, ele quer se colocar já como um enviado, sei lá, né, mano? Ficando com esse tipo de coisa aí, que já não é mais o... Antes ele era um líder, né? O líder ali de um negócio que mexia com a cabeça, as pessoas iam lá pra se reabilitar. Agora não, o cara já se coloca como uma espécie de santo aí, porque o cara tá fazendo rituais espirituais, tá ligado? Era estressante, cansativo, desgastante demais, e fazia com que muitos alucinassem durante as sessões. Terry Hurst imagina ficar só dizendo que liberavam quem a que dor aguenta? e o medo porque foram aceitos e amados. Essa mulher aparentemente gostava dessa parada, né? Tá louco, mano. Aqueles contrários a esse método, como o advogado Paul Morans, resumiu tudo isso a um eficiente programa de colapsos emocionais individuais, seguidos por uma massa de euforia em grupo. Tudo projetado para reeducar os indivíduos na filosofia e estilo de vida de Sinanon. Quebrar a pessoa, né? Quebrar o espírito da pessoa e transformar ela num fantoche. No fim de tudo, o grupo de pessoas que participaram eram liberados a um salão com um monte de integrantes de Sinanon, amigos e família que os esperavam para abraçar, dançar e festejar por tudo aquilo que eles passaram durante esses 3 dias. Muitos agradeciam. É quase uma... Como é que fala, mano? Tem uma palavra pra isso que os caras fazem. É tipo um exílio, uma parada assim, não sei. Que a pessoa fica... Já deve ter visto aí que os caras ficam, tipo, vários dias rezando, ou vários dias fazendo... É tipo uma parada dessa, só que totalmente distorcida e bizarra, né, cara? Então, e chegavam a dizer que amavam os funcionários que fizeram toda a trip acontecer. Pra Dedrick, sua missão de replicar a viagem psicodélica que mudou a sua vida estava concluída. Nossa, mas me pareceu muito uma viagem psicodélica isso, mas ok, né? Essa loucura não acaba aqui. Em determinada época, Dedrick percebeu que educar, alimentar, criar crianças no geral era muito caro. Não havia lucro, e quando elas chegavam aos 18, as crianças agora é isso que eu ia falar, porque até o momento parece que o cara faz isso tudo só pra se sentir líder, porque ele quer liderar essas pessoas por algum motivo. Tipo assim, não consigo entender, porque... se bem que ele ganha muito dinheiro com isso, falou que ele ganhava $100 mil, né? Pô,
Então, simplesmente é uma saiu grana do ele ganha, cinema. assim. Então, como uma continuação do incubatório, ele simplesmente decidiu que não era permitido ter mais filhos em Sinanon. Mais Que especificamente, as loucura. ordens eram: homens deviam fazer vasectomia e as grávidas deviam abortar. Nossa, que Foi aí que horror. ele fez a chamada estilo de vasectomia, um jogo transmitido pelo Wire, onde ele mostrava todos os pontos positivos da cirurgia Ah, tá. Achei que ele transmitia um cara fazendo vasectomia. e convencer os homens Uma presentes nesse cirurgia, tá estilo ligado? que era o correto de se No fazer. rádio. Ele transmitia a gravação desse estilo de vasectomia em todo o Sinanon, já para tentar colocar isso na cabeça de todos os membros. Vocês estão vendo o jogo estilo de vasectomia. Isso aqui é o nome. As Cara, pessoas isso é uma maluquice, né? Tipo assim, que a gente olha de fora e não consegue entender como essas pessoas estavam lá, conseguiam aceitar essas coisas, né? Escutar essas paradas e falar, nossa, olha que maneiro. Mas, cara, o espírito delas, a mente delas estava totalmente quebrada e elas viam só aquilo ali como única esperança. A gente não pode esquecer que eram pessoas muito fragilizadas que estavam lá, eram pessoas sem esperança no mundo, né? discutiam até para quem ia primeiro na lista de cirurgia. Só que essa gravação transmitida pelo Wire não mostrava a pressão e intimidação daqueles que não aceitavam que a vasectomia fosse imposta sobre todos os membros. Foi o caso de um residente chamado Phil Reed. Está sem foto também é porque tem algum problema. Ele Vai dar participou algum desse problema. estilo e se manteve na opinião de que isso era errado e que não ia fazer a cirurgia. O Phil acabou não conseguindo convencer os outros que isso era maluquice e foi na polícia denunciar Sinanon. A polícia resolveu fazer nada. Nada, A né? desculpa usada Imaginei isso. pra eles não se envolverem é que todos eram adultos e podiam fazer o que quisessem. Então o Phil Ritter foi expulso de Sinanon por ter ido contra ela e teve que deixar a esposa e a filha lá. O objetivo de parar toda essa histeria falhou. Que loucura, cara. E por que eles não tentam ser expulsos, não fogem também? Tipo, porque aparentemente eu não tô conseguindo entender isso. É porque os caras tinham uma guarda já aí, né? Aqueles Imperial Mariners lá. Só que, tipo assim, é meio doido, porque, tipo assim, parece que eles têm livre-arbítrio de sair de lá e ir na polícia e tudo mais. E dá pra você planejar uma fuga, aparentemente. Mas as pessoas provavelmente não têm condição disso, né? E em só 2 Conseguir dias, um carro, uma mais coisa de assim. 200 homens fizeram a vasectomia. Nossa. Loucura. Relato de Phil The thing Ritter. that I Acontecimento de feel the Sinanon que worst sinto pior em about 6 in anos. Synanon in 6 years was Foi que havia um número de there pessoas were que a já number of estavam people who grávidas. were already Não, que pregnant, horror. expecting to have Deve their ser bom babies isso, in Synanon. não. And one of Uma delas them estava quase ganhando. Ah, was pô, não faz isso almost não, cara. Que full horror. term and Pô, was told precisava. that she needed to abort or not be Precisava. able to live there Você anymore. apertou. And she and her husband Nossa, had cara. an induced Que stillbirth, horror. basically had a 9-month A gente vê. abortion. Nossa, credo, cara. Putz, mano, que horror, gente. Que horror, que horror, que horror, cara. Pelo amor de Deus. 9 meses, cara. Diversas Pelo amor outras de Deus. regras sem noção foram sendo Tá aplicadas louco, por cara. Dedrick. Quando a sua esposa, a Beth, morreu em 1977, Credo, não mano. só pouco tempo depois, ele já se casou com outra dentre mulheres de Sinanon que se candidataram pra ele, como também tomou a decisão de que todos os casais de Sinanon deviam se separar e ficar com outras parceiras escolhidos a dedo por ele. Cara, 1974 mesmo, né? Tem isso em 1974 também. Do governo lá escolher quem as pessoas se casam e poder ficar trocando os casais. Tinha uma parada assim. Troca de Que parceiro se loucura. repetiria a cada 3 anos. É o que ele chamou de Changing Partners. Muitos estavam desistindo e saindo de Sinanon por causa de todas essas mudanças Ah, cara, quem extremas, que aguenta isso daí? Pelo amor de Deus, né, cara? Isso não existe, né? violência e situações absurdas acontecendo dentro dela. A comunidade amigável, Deus o receptiva livre. e simpática do início já não mais existia. Um culto liderado por um lunático. Era isso que Sinanon tinha se transformado. Além dos que Sempre foi, na verdade. Sempre foi. Só que ele foi piorando com o tempo, né, basicamente. Mas desde o começo, a ideia original do cara devia ser essa mesmo. Ou será que ele foi tendo vontade de grandeza, sabe? Foi, conforme foi vendo que foi, tipo assim, ele foi conseguindo cativar mais e mais pessoas, ele foi mais vendo que poderia fazer essa lavagem das pessoas e não era o objetivo inicial dele, né? saíam, Dá pra saber. também haviam aqueles que queriam tirar seus parentes, filhos, irmão, marido, esposa, aqueles que queriam ver os filhos que Sinanon não deixava ou sequestrava, crianças que fugiam e aqueles Pensando que ainda na ajudavam mulher, cara, 9 meses, cara, isso é muito, muito horrível, gente. Deus o livre, cara, 9 meses, cara.
Imagina, a criança tava viva já, tá ligado? Com elas, Tipo, tava. Você entendeu? Tava lá, tá ligado? Já tinha criança, cara. e outros membros de Que Sinanon a horror. fugir, todos eram considerados inimigos de Sinanon. Foi então que começou o que Dedrick declarou como Guerra Santa. Guerra Santa, caramba, cara. Vamos ver o que vai ser, caraca, o que vai ser esse próximo capítulo. Eu tô bastante chocado com esse último aqui. Eu achei que foi bem bizarro. Principalmente essa parte me pegou muito. Nossa, que horror, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ver, que eu espero que esse Dedrick se ferre de alguma forma, pegue uma perpétua e tal, mas eu tô achando que não vai não, hein, cara. Ainda tô com aquela pulga atrás da orelha do início do vídeo. E a polícia faz muita vista, não fez nada até. A polícia não fez nada, não tá nem investigando, tá ligado? Bora. Em Será que essa guerra é contra as pessoas que estão saindo? Tipo, ele não quer deixar que as pessoas saiam? 1977, uma mulher chamada Terry foi pra Sinanon por recomendação de uma clínica de planejamento familiar, já que ela tava meio depressiva e com Caraca, vários outros foi... Nossa, que loucura, cara. Uma clínica enviou ela pra Sinanão. problemas psiquiátricos. Uma das piores decisões Imagina, você vai numa clínica aí, pô, eu tô, tipo assim, numa clínica aí financeira e tal, os caras indicam você ir pro Sinanon, tá ligado? que ela podia tomar. Terry foi para uma das sedes de Sinanon em Santa Mônica e de cara teve o cabelo raspado à força. Ela se arrependeu bem rápido e pedia para falar ou ligar pro marido dela, o Ted, Nossa. já que ela claramente não queria mais ficar em Sinanon, mas simplesmente não deixavam e eventualmente ela foi transferida para uma outra filial de Sinanon em Tomeos B. Menina, Também eles provavelmente de propósito também, eles deviam fazer isso pra pessoa se sentir, como tá muito distante, não ter realmente contato com ninguém, né, Precisava cara? dizer pra ela que o Ted abandonou e não queria mais ver ela, que Sinanon era a única família dela agora. Tentavam fazer de tudo pra que loucura. Terry desistisse da vida de fora, até porque a vida perfeita era em Sinanon. Fazer isso com uma pessoa que já tinha ido procurar ajuda só foi deixando o estado mental dela cada vez pior. Até que aconteceu o estopim, quando obrigaram não. Terry a participar de um dos jogos. Como já era de costume, tentaram Nossa, convencer ela que tudo que ela vai... fez e continua fazendo tá errado por meio dos ataques. Nossa, que horror, gente. Nossa, isso é muito zoado, cara. Isso aqui dá raiva. Tô ficando com raiva agora. Já não tô mais ficando. Tô começando a ficar com raiva do Da negócio, cara. gritaria, da humilhação, dizendo que ela precisava aprender Caraca. com Sinanon. E então toda essa agressividade direcionada fez a Terry entrar em um estado psicótico e ela não conseguia se comunicar com mais ninguém. Claro, além da tipo assim, que acontecer isso em algum momento. Tipo assim, não dá, cara. Imagina, eu não sei o que eu faria se eu passasse uma sessão dessas. Deus me livre, cara. Eu ia ficar totalmente traumatizado. Eu não tenho cabeça para as pessoas ficarem assim, tá ligado? Me apontando o dedo na minha cara e me xingando e tudo mais. Eu não sei o que eu faria, cara. Eu acho que eu ia. Minha mente ia bugar demais, cara. Também ia entrar em Diferente colapso. das outras pessoas que queriam estar ali e acontecia algo parecido, ela não conseguiu se recuperar. E enquanto tudo isso acontecia, o Ted, o marido dela, tinha recebido uma ligação de uma pessoa de Sinanon informando que ela estava lá, mas que não podiam se falar sem explicar o motivo. Aí o Ted foi com um amigo lá em Sinanon e pediu pra falar ou tirar ela de lá, mas foi expulso do prédio por causa disso. Então ele decidiu ir pra polícia falar do que estava acontecendo e deram a mesma desculpa. Maluquice, né, cara? Tipo assim, eles literalmente sequestraram a mulher e ninguém faz nada, tá ligado? Ninguém faz nada. E falaram ao Phil Ritter antes. Não podiam se envolver, já que ela tinha mais de 18, era uma adulta e podia Se fazer. você tem mais de 18, a lei não se aplica, assim. As pessoas podem te sequestrar, te levar pra onde quiser, e por você ser adulto, você não pode ser resgatado. O que quisesse. Foi por causa disso que um amigo recomendou pro Ted um advogado chamado Paul Morantz. O brabo aí que vai acabar com o Esse negócio, advogado aparentemente, já né? tinha experiência com coisa do tipo, porque na época ele tinha trabalhado em um caso Espero que sim, né? Espero que seja esse brabo que eu tô imaginando, que vai acabar com tudo. parecido, contra clínicas que sequestravam pessoas alcoólatras sem teto e prendiam eles como paciente contra a vontade para faturar sobre o Estado. Morantz conseguiu fazer com que Sinanon Caramba! deixasse o Ted e a Terry conversarem por telefone, e depois de muita insistência para que ela, mesmo em estado péssimo de não falar com ninguém, conseguisse responder se queria ou não voltar para casa, porque só com ela afirmando que sim, que Sinanon combinou de deixá-la ir embora, ela disse que sim.
Em alguns dias, ela foi levada de volta Que bom, porque, tipo assim, o que eles mais querem é quebrar a mente dela, a ponto dela falar que quer ficar lá porque ela vê eles como a única esperança dela, tá para Santa ligado? Mônica. Que bom que ela Só não que, de acordo sucumbiu com a isso. ele, Cinnamon só desistiu fácil da Terry, sem muitos conflitos, por um motivo bem específico. Enquanto normalmente Cinnamon lutaria para manter seus membros, é duvidoso que eles quisessem Terry em seu estado psicótico. Ela era de pouco valor e um fardo. Coitada, né, cara? Que horror, 2 gente. dias depois, Dedrick recebeu a notícia que Cinnamon estava sendo processada por tentativa de lavagem cerebral, cárcere privado e sequestro. Sim. Fez tudo isso mesmo. Estou com bastante vontade de quebrar as pernas de um advogado. Pois disse que da próxima vez vou quebrar. Nossa, que horror. Desafia porque isso é só um exemplo. Um ano se passa, agora em Caraca. 1970. Provavelmente eu ia transmitir isso pros caras lá também, pra se mostrar, olha, como ninguém pode passar por cima de mim, tá ligado? 58, na época em que surgiu todo o movimento de fazer vasectomia e o Phil Ritter foi expulso, ele meio que continuou a sua vida normalmente. A esposa dele, a Lynn, acabou decidindo Cara, olha o tamanho do prédio do Cinnamon, tá ligado? A gente não tem noção real do tamanho desse bagulho. Parece um negócio gigantesco, ele consegue estar na Alemanha. parar porque ela ainda preferia apoiar os Caraca. ideais de Cinnamon. O problema começa quando a filha deles ficou junto com a Lynn em Cinnamon. O Phil queria cada vez mais e mais a filha, e então aconteceu uma disputa pela guarda dela, e a Lynn acabou cedendo a custódia. Só que depois meio que ela se arrependeu, e decidiu simplesmente sequestrar a própria filha para dentro de Cinnamon, e fugiu para uma filial de Nova York. Caraca. Então Phil Ritter foi e ameaçou intimar Charles Dedrick para testemunhar sobre o envolvimento de Cinnamon ajudando no sequestro da sua filha. Por causa disso, no dia 21 de setembro de 1978, depois de sair do trabalho, Phil vai para casa e sofre uma tentativa de assassinato. Os Caramba. membros dos Imperial Marines, o grupo paramilitar de Cinnamon, acertaram vários e vários golpes na cabeça dele, e só não conseguiram completar o serviço por causa dos vizinhos, que escutaram os gritos de desespero do Phil e espantaram eles. Que bom, Phil cara. Que acabou entrando em um loucura. estado de semicoma e por pouco não morreu. Jack Caraca. Hurst foi outro Quer dizer, eles eram perigosos, era óbvio, né, cara? Diz que o mais revoltante é a polícia, ninguém fazer nada, né, cara? Caramba. membro de Cinnamon que foi contra a instituição, falando sobre os poderes dela na mídia. Depois que ele ficou sabendo do ataque do Phil, ele pediu por proteção da polícia e comprou um cão de guarda. Em determinado dia ele voltou para casa, a porta estava aberta, as luzes acesas, e ele encontrou o cachorro morto pendurado por uma corda. Que horror. Houveram Deus outros o livre. vários, dezenas de casos do tipo envolvendo Credo, cara. violência, além das tentativas de assassinato. Até que aconteceu um bem peculiar. 2 dias antes da tentativa de assassinato do Phil, Cinnamon perdeu na justiça contra o Paul Morantz no caso da Terry, que ficou em cárcere privado, e a justiça ordenou que pagassem $300 mil por causa de tudo que aconteceu com Opa, ela. finalmente, Morantz já finalmente uma justiça rolando. sabia do perigo de lidar com um culto como Cinnamon, só que ele não achava que eles chegariam tão longe ao ponto de tentar assassinar uma pessoa em uma época É em que claro que eles iam chegar, eles se sentiam que eram totalmente intocados pela lei, né, esse ponto. Eles já estavam nem aí, sabendo que ninguém fazia nada mesmo. todos os olhos estavam neles. Ele não só poderia ser atacado a qualquer hora por ter ido contra Cinnamon, como também começaram ameaças diretamente a ele. Dedrick estava pedindo um ataque contra mim pelo wire de Cinnamon, e o endereço da minha casa estava Caraca, sendo olha que maluquice, transmitido. cara. A paranoia ficou aumentando a cada dia que passava. Morantz estava tomando todos os cuidados possíveis. Alô, Ele se eu tivesse nessa situação aqui, cara, eu não saía, nem saía do prédio da polícia, ficava só lá dentro, cara. Falava, não, vou morar aqui até vocês resolverem isso daí, que eu vou ficar aqui dentro, cara. Quero ver quem vai me tirar. pediu auxílio da polícia, avisou que se acontecesse algo com ele, foi Cinnamon, comprou uma espingarda, toda vez que saía de carro, checava pra ver se tinha algo escondido embaixo, entrava em casa com cuidado, checava os cômodos, ele tava tentando se prevenir o tempo Maluquice, cara. inteiro. That came to a head when attorney Yeah, Paul Frank Morantz Paul was Morantz. almost killed by a rattlesnake placed in his mailbox. Chuck Diedrich and 2 other members were Meu convicted Deus, cara, os caras colocaram uma cobra no negócio deles.
Que loucura! Conspiracy to commit murder. Por isso eu não Moran was bitten esperava by por a esse tipo rattlesnake de that had been put in his tentativa, mailbox caraca. at a Pacific Palisades home. Two members of Synanon É que me parece, na verdade, que não é necessariamente a guarda lá, os Imperial Mariners estão indo na casa dele tentar cometer algo. Como o cara tá passando no wire, no rádio dele lá, as pessoas estão indo lá na casa dele e dando seus métodos de tentar fazer algo com o cara. Então teve alguém que levou uma cobra e colocou lá, tá ligado? controversial drug rehabilitation group have been Que arrested. loucura. He's fearful another attempt might be made, another attempt to kill him. His complete recovery from the Eu tava pensando se era ele, se era o Paul, o advogado mesmo, esse do bigode aqui que tava passando toda hora. E é ele mesmo, estilosão pra época, né? Will probably take several weeks. Two Bigodão, Synanon members will be cabelão. arraigned later this week on charges of putting the snake in the mailbox at Moran's home. The New York Post tonight reports that Synanon member Joseph Musico, who is charged in the rattlesnake Acusado. attack against attorney Ah, já Paul sabem Moran, quem é o cara. once served in Vietnam. Musico was charged today with conspiracy. Eles deviam pegar muita gente assim também da época da Guerra do Vietnã, né? Porque essa galera que ia pra essa guerra e voltava era totalmente esculachada nos Estados Unidos, né? Eu já vi isso, eu ouvi falar desse tipo de coisa, que esses caras que voltavam da Guerra do Vietnã, eles não tinham emprego, não conseguiam mais nada, né, cara? To commit murder and two other counts of assault in connection with the rattlesnake incident. É, acho que todo mundo tinha bigode nessa época, né? Former heroin addict and was an Army military police officer in Vietnam. He's being held on $60,000 bail. Tira fiança de 500. The other suspect, Lance Clinton, is Pelesquita, free on recebeu bail. a fiança. Identical charges are expected to be filed against him on Friday. Kenton and another member of the Entre drug center outros, não, Synanon are acusados por accused of plotting to kill Moran, possibly because he wanted ganhar justice julgamento contra o Synanon. Sinanão. The preliminary hearing of É, eles tiveram o ego totalmente ferido por isso, né? Till then, Kenton will remain free on $25,000 Nossa, nem olhei durante o vídeo, está gravando ainda. Espero que esteja, gente. Pelo amor de Deus. bail. The grand jury also referred to the number of reports it had Eu received. vou dar uma olhadinha, não vou aguentar. Bora continuar, galera. Não aguentei. Quando eu lembrei que eu não vi que estava gravando, tive que dar uma olhadinha. Vamos continuar. of child abuse inside Synanon. Dentro de pouco tempo, toda a mídia divulgou esse e vários outros casos e relatos de crimes de Synanon. A polícia finalmente decidiu investigar e em uma das filiais encontraram áudios gravados que eram transmitidos pelo Wire que provavam que os Caraca, não crimes foi foram com o Synanon. cometidos pelos membros e líderes de lá. É, essa postura higiana mexe com a gente. Esse cara é totalmente com o ego ferido, né? Dos caras não ter ganhado deles no processo, né? E agora por isso que eles estão indo atrás do cara. You can get killed dead. Physically dead. Tá louco, né, mano? I'm gonna crack some bones. O cara tava totalmente. Tanto tempo sem ninguém conseguir passar por cima dele, todo mundo aceitando. Pera aí, gente. Ai. Ai. Minha coberta caiu debaixo da roda da minha cadeira. Mas o cara tava tanto tempo já com. Todo mundo aceitando tudo que ele falava, que uma hora alguém conseguiu romper com isso, né? Alguém ganhar dele um processo. E ele não pode demonstrar fragilidade pro Synanon, né? Como ele é o líder supremo e tudo mais, até agora não tinha falhado, basicamente. Quando alguém consegue passar por cima de uma ordem que ele tinha, né? Ele é obrigado a tentar atacar as pessoas de todas as formas, porque senão ele vai perder totalmente o apoio do culto, né? Porque o culto vai ver que ele é um cara frágil também, um cara que pode ser derrotado, entenderam? All aggressive. Esse foi o início do fim do Império de Synanon. Que bom. Legado. Vamos ver o último capítulo, hein? Vamos ver qual vai ser o final do Synanon, mas ele ainda tá de pé até agora, né? Nesses últimos 8 minutos a gente vai ver qual vai ser o fim dele e o que existe, né? Porque eu tô com aquela pulga ainda. Eu não esqueço nada. Mentira, às vezes eu esqueço bastante coisa, desculpa. Charles Edwin Dedrick foi preso no dia 2 de dezembro de 1978 e ele foi encontrado bêbado por alguém que tinha como objetivo inicial acabar com o vício de outras Não pessoas. funcionou nem nele o próprio método, né? Parabéns. Ele sequer Gênio. conseguiu acabar com Gênio o com próprio J. vício. Ele foi sentenciado a pagar uma multa de $10.000 Nossa, e a pegar ridículo. só 5 anos de ridículo, né? liberdade condicional.
concordando em renunciar totalmente de ser o líder de Synanon e de qualquer tipo de poder dentro dela. Pelo Essa foi menos a isso. única punição dele depois de tudo que ele cometeu, e ele morreu anos depois por insuficiência cardíaca. Synanon continuou tentando se manter Loucura, né, mano? A justiça sempre fez vista grossa e fez até o final, né? Que loucura. sem o líder carismático deles. Os membros Mas ainda pelo menos desmantelaram, né? Porque sem isso os caras não tem como continuar, sem a figura dele, né? idolatravam e veneravam Deadert e estavam tentando voltar para o objetivo inicial da organização, que era ser um programa de reabilitação de drogas. Nossa, Só que os em caras 1900 visitando a filial, que interessante, hein? Caramba, eu aceitaria ver um vídeo, Ele idolatrava- um walking tour lá dentro, que deve ser um lugar bem bizarro, né? Deus o livre. Senão não perdeu a isenção de taxas que nunca deveria Olha ter isso. tido, porque Clima bizarro que deve ser esse lugar, né? Tanta gente foi maltratada nesse lugar, foi judiada, meu foram Deus. acusados de violência, ameaça e terrorismo. E em 1989, o Serviço de Receita dos Estados Unidos declarou que eles estavam devendo 17 milhões de dólares em taxas para o governo. Por causa disso, Synanon declarou falência e 2 anos depois, em 1991, finalmente fechou de vez. Bom, Ou pelo menos era para ter fechado. Em Uou. 1971, uma filial de Synanon foi fundada em Synanon Berlim Leben ohne e Drogen. tá funcionando até hoje. Na página Sobre Nós, Uou. do site deles, eles dizem que a comunidade Synanon é uma associação na qual viciados e pessoas em risco de dependência convivem sem drogas, álcool, tabaco ou outras substâncias viciantes e sem crime e violência. Todos os membros da comunidade Synanon podem participar regularmente das discussões internas do grupo, que acontecem várias vezes por semana e se concentram no tema de Discussões internas do grupo, isso seria uma espécie de The Game? vícios e sobriedade e como lidar com isso no dia a dia. Cada membro de Synanon deve se esforçar para ser honesto consigo mesmo e com os outros, e o interesse sincero em todos os outros residentes da comunidade. É estranho, porque, tipo assim, não é muito diferente da ideia que o cara tinha, não, de uma sociedade igualitária e tudo mais, que eles não têm individualidade, sabe? Tipo assim, não tá tão assim, se você for ver as entrelinhas, assim, e deixa pano pra manga, né, mano? De Synanon. Essa descrição deixa claro que as regras eram as mesmas do início de Synanon, e Sim. alguma versão dos jogos também acontecem nessa filial. Que Não loucura, necessariamente é cara! baseada na terapia de ataque, mas acontecem. Pelas fotos, A gente ninguém não parece sabe ser também, né, mano? obrigado a raspar o cabelo, pelo menos nem nada isso, né? distópico do tipo. Pra quem tiver curiosidade, existe um canal Na deles qual Synanon. que não posta Loucura, vídeo há mano. 3 anos, só que obviamente tá tudo em alemão. Há muitos relatos sobre Synanon pela internet de gente que era um membro Bom, de mas torcemos que seja algo totalmente diferente do que era o antigo, né? Que só usa o mesmo nome por algum motivo bizarro. Aliás, o que significa Synanon, que eu não entendi até agora o que significa esse nome, né? Alguém sabe? Se alguém souber, deixa nos comentários se eu perdi aí durante o vídeo, tá bom? e é vivo até hoje. Espero que seja um Existem lugar aqueles que do sentem bem, né, esse saudades de novo. tudo que viveram, mesmo sabendo de todos os crimes cometidos dentro dela, ou os que sentem falta da época de Synanon antes de ter se tornado um culto. E muitos que foram traumatizados e ainda são por Nossa, tudo que deve ter gente que carrega trauma até hoje disso. Com certeza tem, na verdade. Mas como ele falou, tem gente que provavelmente tinha alguma afinidade com o negócio, porque no começo era um lugar que realmente fazia bem pra pessoa, né? Começou com algo bom pra reabilitar e tudo mais. Depois foi cada vez ficando mais e mais bizarro, né? Mas no começo até que tinha um negócio ali, tá ligado? Só que com o tempo foi totalmente ficando distorcido, né? sofreram do tempo que passaram lá. Mas fora isso e a filial de Berlim, o que Synanon realmente deixou para trás foi o que ficaria a ser conhecido como Tough Love. Tough A ideia Love? que punição pode ser terapêutico influenciou Nossa, olha a sede, que loucura, mano. É um lugar muito bizarro mesmo. Nossa, dá muito medo de entrar num lugar desse. dezenas Deus de do livre, cultos velho. parecidos com Synanon por todo o mundo. Desde aqueles focados em Pra quem reabilitação acredita em espírito, espírito atormentado, essas coisas, aquele ali é o lugar também, de né? Deus do livre. drogas, como também as escolas especiais para alunos problemáticos, como a chamada Elan School. Um dos internatos mais conhecidos lá fora, por terem sido extremamente Nossa, olha o abusivos chapéu, e cara. traumatizarem centenas de crianças. Aquele chapéu de burro, né, que colocavam nas crianças, daí coisa ridícula, né, cara? Mesma coisa que antigamente tinha muito essas coisas que era pra humilhar a pessoa, pra querer traumatizar ela, porque as pessoas de antigamente, elas achavam que se você traumatizasse a criança, tipo assim,
pra ela aprender aquele trauma ia fazer ela não cometer o mesmo erro de novo. Só que não, que isso vai fazer mal pra mente da criança, tá ligado? Ela só vai criar mais raiva e coisas do mundo, né? E adolescentes, assim como o Punk Squad fazia, e na verdade devia ser pior ainda. Synanon foi o precursor de todas elas. Vários ex-membros de Synanon criaram suas próprias instituições, baseadas em métodos que eles viram enquanto viviam lá. Algumas funcionam. Sei lá, mano, eu não sei, cara. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, gente. Olha, desculpem aí se tiver algum método aí que funcione em algum lugar do mundo. Mas eu acho que em qualquer lugar que você vai pra tratar seu psicológico e as pessoas ficam gritando, tem algo muito errado. Eu acho que tem algo muito errado. Eu acho que não existe lugar no mundo que você gritava e te fazer bem psicologicamente, tá ligado? Hoje. Uma delas é a Daytop Village, que surgiu em 1963 e foi provavelmente a primeira fundada por um ex-membro de Synanon e também a começar a usar os métodos dela. Essa organização foi liderada no início pelo Jack Hurst por um tempo, só que em 1964, um graduado de Synanon chamado David Date entrou como funcionário e dentro de alguns anos virou o líder da comunidade. Com isso, uma das pessoas que ajudou a financiar a Daytop, o Daniel Casrell, falou que a instituição na liderança do David se tornou um tipo de culto, assim como Synanon tinha se transformado, e tirou o David do cargo de líder. Sinto pena das crianças que sofreram lavagem cerebral, que ouviram que Dave é Deus. A Daytop Village continua de pé até hoje, com mais de 50 filiais por todo o estado de Nova York. Caraca, porque as pessoas que saíram do Synanon recriaram outros grupos menores, que são literalmente células do Synanon com métodos um pouco não tão agressivos igual era, mas são basicamente células, né, cara? Que loucura. E ela também influenciou a criação. E hoje passa essa vibe toda boazinha e tudo mais, tá ligado? De outras organizações do tipo, como a própria Elan School. Já que o Joseph Rich, que é o fundador dela, foi um dos membros da Daytop Village. Foi a partir daí que ele teve a decisão. E essas escolas foram criadas por membros do Synanon, criaram outras pessoas que criaram novas escolas, cara. De criar algo parecido com o que ele viveu. Que loucura tudo isso, mano. Nossa. Cara, isso é uma teoria da conspiração que é realidade. Tipo assim, você dizer que tem esses colégios aí de educação, no caso, que são criados por membros de um antigo culto, tá ligado? Sedu foi um outro programa de reabilitação de drogas que surgiu em 1967 baseada nos métodos de Synanon. Foi fundada pelo casal Mel e Bridget Wasserman. E essa organização focava em ser um internato para jovens entre 16 e 25 anos de idade. E eu posso participar. O nome colocado é uma homenagem ao Charles Edwin Beveridge. Em 1968, meu Deus, Sedu estava operando com uma equipe de não profissionais e recebendo dezenas de adolescentes. O Wasserman e sua esposa assumiram... Cara, desculpa, um lugar que coloca até o nome do cara, com certeza eles usam métodos como a terapia de ataque, essas coisas. Eles podem não falar que usam, mas provavelmente eles usam, porque, tipo assim, os caras colocam até no nome a parada, tá ligado? o papel de pais da família. Um dos orgulhos dessa instituição era justamente que seus funcionários não eram nenhum tipo de profissionais, mas sim jovens ex-viciados que se formaram em Sedu e sequer recebiam salários. De acordo com a propaganda deles, nem mesmo o diretor recebia. Várias com filiais certeza não, trabalhava de graça lá. Sendo fundadas por todos os Estados Unidos, até sua falência em 2005 por problemas... Não recebia salário, né? Recebia doações, né? Financeiros. Doações espontâneas. Doações não espontâneas. Mas o que verdadeiramente ajudou a trazer a sua ruína foram as várias acusações de abuso e violação de direitos que aconteciam dentro desse culto. Né, mano? Cenicor Foundation, Phoenix House tanto, cara. E muitas outras são exemplos de instituições fundadas por ex-membros de Synanon, além de várias outras que surgiram inspiradas indiretamente nos métodos de Tough Love e seguiram totalmente... Olha só! Tem uma árvore ramificada, tá ligado? Ó, Daytop de 63 totalmente, Phoenix House. Que pioraram ou melhoraram... 100 filiais em 9 estados, mano. Método. Foi a partir de Synanon que começou todo esse fenômeno de reabilitação de drogas pelo mundo todo. Os métodos criados nela ainda afetam milhares de pessoas de tanta influência. Aqui, mano. Tough Love, aqui, ó. Usaram modelos estranhos para curar jovens gays. Tipo assim, tá ligado? Curar. Os caras vêm tentando fazer esse tipo de coisa, tá ligado?
que ela teve nos outros cultos que foram criados. Cada um desses cultos daria pra fazer um Que vídeo bizarro, separado cara. de 1 hora cada. Fácil. E mesmo com tanta influência Tô e chocado, tanta mano, desgraça chocado. que Synanon causou, ela foi sendo raramente lembrada ao longo do tempo, mesmo tendo sido um caso tão grande Nunca no tinha final ouvido dos falar. anos 70. É muito Ela já grande foi até mesmo. citada como um dos maiores cultos que os Estados Unidos já viu. Uma história realmente grande. Depois manchei de jornais e revistas. 58 até 91. Cara, 30 anos, bagulho. Apresentaram fanarts no país. É por isso que, de acordo com Paul Morantz, provavelmente a pessoa que mais se dedicou a pesquisar e estudar sobre tudo que envolvesse esse culto, Synanon foi. Culto esquecido pelo tempo. Caraca. Que loucura tudo isso, hein, gente? Precisa de um tempo pra acessar todas essas informações. Muito louco, cara. Muito bizarro tudo que eu acabei de ver, assim. Uma parada que eu nunca tinha ouvido falar, esse Synanon. E que era realmente um caso super gigantesco, super... Tipo assim... Um prédio gigantesco com várias sedes e coisas e afetam até hoje lugares, tá ligado? Não duvido de existir no Brasil... lugares que utilizem métodos baseados nesses colégios tough love aí, não é colégio, vocês entenderam, mano? Caraca, mano. Não sei nem o que falar, gente. Desculpa aí, desculpa se a reação não foi das melhores, fiquei bastante chocado durante. Enfim, deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso, que vai ser bem interessante de se ver, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tô vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.